Aline, bom dia para você, bom dia pro pessoal de casa. Pois é, estava chovendo demais. Esse prédio ele começou a ceder por volta de 10 horas da noite. Era uma tempestade que estava caindo aqui na região metropolitana, em Betim especificamente, mas ainda não dá para dizer exatamente o que provocou essa situação com o prédio. A gente vai mostrar as imagens. Olha só, a gente está aqui na esquina e dá para perceber que o prédio está completamente tombado para trás, onde tem aquele andaime ali, né? Já estava na parte final de acabamento, aquela última etapa para poder entregar para os moradores. O andaime tombou e parte dessa estrutura rompeu também ali o muro que estava do lado. A sorte disso tudo aqui, se é que a gente pode falar sorte, é que não tinha ninguém morando na hora, ninguém estava lá dentro. Como foi à noite, não tinha nenhum operário, não tinha pedreiro, não tinha pintor. Eu conversei com uma moça, né, que é dona de uma dessas coberturas, e ela disse que estava faltando colocar apenas o gesso em 2 apartamentos, terminar a pintura para já ser entregue. Essa é uma obra que já era para ter sido entregue para os moradores agora, no final de 2020, mas teve alguns atrasos, então, por causa disso, a previsão é que extrapolasse um pouquinho mais. Então, todas as casas que a gente está vendo aqui ao redor, elas foram isoladas ontem à noite ainda, então, para o lado de lá ninguém pode passar, a gente consegue ver alguns moradores, para o outro lado ali da rua também não pode, e para o fundo aqui também não. Mas as causas, o que aconteceu, por que esse prédio tombou, ainda não é possível dizer. Engenheiros da Defesa Civil estiveram aqui hoje cedo e para analisar a situação. E agora a gente vai assistir a reportagem para mostrar o aperto que esses moradores passaram ontem à noite, quando essa estrutura começou a tombar. Dalila estava dormindo quando o prédio tombou. Assustada, ela saiu às pressas. Eu não sei se eu estava sonhando, mas eu só ouvi alguma coisa caindo. Eu olhei para cima e vi meus pais me chamando desesperado. E eu saí aqui para fora e tinha um tanto de gente gritando pra gente sair da casa, só que a gente custou achar a chave do portão porque a gente estava sem luz no bairro. Geralda era uma das pessoas que já tinham saído de casa para alertar os vizinhos. 15 famílias foram retiradas de onde moravam. Todos saíram correndo. Quando saímos para olhar, o prédio já estava um pouco já atravessado. E o pessoal gritando na rua, né, por causa do problema, e a gente assustou um pouco mais, porque os vizinhos também dentro de casa e não sabiam o que estava acontecendo. E foi um alvoroço, foi terrível, complicado. Segundo os bombeiros, chovia forte quando a construção de 6 andares tombou. Quando nós chegamos, estimamos que provavelmente devido ao grande número de chuva, né, o volume de água que caiu da última noite para agora, tenha sido um dos fatores que contribuiu para esse recalque. E devido a isso, então, nós realizamos toda uma operação de interditar e isolar as áreas adjacentes aqui para garantir a segurança das pessoas. Os 2 primeiros andares ficaram prensados pelo peso da estrutura. O prédio estava em fase final da construção, por isso não tinha nenhuma pessoa lá dentro e ninguém se feriu. Thaís ia se mudar para a cobertura assim que a obra fosse entregue pela construtora, o que estava previsto para acontecer ainda esse ano. Eu morava com meu sogro, então a primeira casa minha mesmo. Eu fico muito triste, porém também aliviada, porque já era para ter sido entregue, então eu poderia estar dentro da casa agora, do apartamento. Então a gente não sabe que poderia ter sido pior. Desde ontem a área está isolada. De acordo com a Defesa Civil, assim que soube que o prédio tombou, o proprietário da construtora passou mal e foi hospitalizado. A indicação é que a construção seja demolida. Essa demolição é a cargo do proprietário do imóvel. Será feito contato com ele determinando este procedimento. A equipe da Defesa Civil apenas acompanhará os trabalhos de demolição e acompanhar os familiares que residem nas imediações. A estrutura, como a gente pode ver nas imagens, está totalmente comprometida, sem condições de recuperação. Já tinha projetos, né? Tinha projetos interiores, projeto de armários planejados e eu não cheguei a concluir esses projetos, mas eram sonhos, né? Pois é, eu conversei com a Thaís e fiquei vendo a carinha dela de desolada, de ver o sonho dela ali, ó, tombado no alto desse prédio. Inclusive, os moradores que saíram correndo ontem, como a gente viu na reportagem, a Dalila, o seu Geraldo, eles estavam num desespero tão grande, achando que esse prédio podia cair em cima deles, que eles até saíram de casa sem usar máscara e sem nada, porque saíram com a roupa do corpo. Agora há pouco eu conversei com moradores de uma casa que fica pro lado de lá. Eles tinham voltado agora para poder pegar as roupas, porque na madrugada, né, começou a sair 10 horas da noite, veio a chuva, aquela expectativa do que ia acontecer, a polícia chegou, Defesa Civil chegou, os bombeiros chegaram, então eles saíram daqui de madrugada
Mas agora no final da manhã, então, eles voltaram para poder pegar as roupas, porque não sabem quando vão voltar. De acordo com a Defesa Civil, só depois que o prédio for demolido é que os moradores, essas casas que ficam aqui nas imediações, eles vão poder voltar para as residências deles. Pensa, né, no drama que é, na dificuldade que é. Inclusive, a gente continua tentando falar com o proprietário, né, da construtora, mas ainda não conseguimos. O representante da Defesa Civil que estava aqui disse que eles também estão tentando falar com representantes, mas o proprietário passou mal quando ficou sabendo e segue hospitalizado. Então, é um prédio muito grande, são 6 andares, estava quase ficando pronto. Esse aqui é um bairro novo aqui de Betim, um bairro muito tranquilo, residencial, com várias construções novas. E está aí essa situação. Inclusive, o dono dessa construtora, ele é proprietário do lote que fica ali ao lado. O lote foi atingido também e o plano dele era construir um outro prédio do lado. Ele já tem outros 2 prédios também construídos aqui no bairro. E o que as pessoas, os vizinhos falaram, os donos dos apartamentos, né, aqui falaram é que é uma pessoa muito séria, né, que eles viam, né, construindo, fazendo toda essa estrutura com muita seriedade, mas a gente ainda não sabe, ainda não pode falar qual que foi a causa para esse prédio ter tombado. A chuva foi aí o fator, né, que a gente viu que provocou essa queda. Ontem à noite estava chovendo muito na hora, mas não dá para dizer ainda se teve algum problema na estrutura, se teve algum problema no solo. Tudo isso ainda vai ser investigado. Uma equipe de engenheiros da Defesa Civil passou amanhã aqui, eles entraram lá dentro, inclusive depois que eles saíram, ninguém mais pode entrar na estrutura, porque o risco de desabamento é iminente. A gente está aqui desde bem cedinho de manhã, e a gente ouve estalos, tem a impressão de que a estrutura, né, vai cedendo. Ficamos aqui, então, aguardando. Aline, qualquer informação, qualquer notícia, eu te chamo. E claro, né, Iana, vocês estão em um local seguro, onde pode ficar, a Defesa Civil autorizou ficar. E a Defesa Civil, Iana, fala em demolição. Já há uma previsão para isso? Então, Aline, a dificuldade, sim, estamos num lugar onde é permitido ficar. A dificuldade dessa questão da demolição é porque não foi possível ainda falar com o proprietário do imóvel. Como ele está hospitalizado, não dá ainda para poder pensar em prazo e estabelecer quando que isso vai ser feito. Mas pela tensão que a gente sabe, né, que esses moradores estão passando, estão vivendo aqui, o que todo mundo quer é que seja feito o mais rápido possível, né? Porque agora, tudo bem que o prédio não tinha nenhum morador, né? Graças a Deus não tinha nenhum operário lá dentro, mas e essas 15 famílias que moram aqui ao redor, né? Como é que fica a situação delas? Então, ainda não dá para se falar em quando que isso vai acontecer. Exatamente, né? Pode ser por agora, pode demorar. E como vão ficar essas famílias? Por enquanto, elas estão em casa de parentes, Iana? Aline, eu conversei com algumas dessas famílias, né, que já saíram, conversei também com uma assistente social da prefeitura que esteve aqui para poder oferecer abrigo da prefeitura, inclusive, para essas famílias, mas essas 15 famílias preferiram ficar em casa de amigos e de parentes, mas, de acordo com a assistente social da prefeitura, se eles não tivessem onde ficar, a prefeitura ofereceria, então, um abrigo para onde eles pudessem se hospedar. Mas, por enquanto, as pessoas já estão alojadas, muitas, inclusive, já saíram daqui e já estão aguardando em segurança. Nossa, nós estamos aí com imagens do Globocop de mais cedo. Essas imagens são impressionantes, porque a gente vê aí a situação desse prédio, desse edifício, está bem tombado e há essa expectativa, ele pode desabar a qualquer momento, está muito perigoso, por isso as famílias foram retiradas. A Iana trouxe a informação que são 15 famílias ali no entorno desse prédio, que pode desabar a qualquer momento. E nós estamos acompanhando essa situação, né? A Iana também falou que é um prédio em construção, já estava finalizando, mas não havia ninguém no local na hora, mas tem as famílias ali no entorno que ficaram assustadas com essa situação aí durante a madrugada. Oi, Iana, muito obrigada. Qualquer novidade, por favor, você chama a gente aqui, tá bom? Ok, obrigada. Pode falar, Iana, por favor. Né, o que estava acontecendo.
Tudo bem. A gente tem um delay na comunicação, por isso que às vezes eu falo, a Aline não ouve, depois eu ouço e a gente acerta. Mas para poder concluir, foi tudo tão assustador, as pessoas estavam tão tranquilas assim de que nada ia acontecer com esse prédio, que tinha gente que estava dormindo e quando ouviu as coisas caindo, o barulho, ficou na dúvida se era sonho ou se era verdade, né? E as pessoas saíram correndo de casa, largando tudo para trás. A gente segue ouvindo alguns estalos aqui, mas vamos torcer para essa situação se estabilizar, para que haja, sim, uma demolição planejada, uma demolição estruturada, para que as casas ao redor não sejam prejudicadas. Eu conversei com o pessoal de Defesa Civil e eles falaram o seguinte, que nessa avaliação feita agora, nenhum imóvel ao redor foi atingido. Então, se fosse só pelo que aconteceu ontem à noite, as pessoas poderiam continuar morando nas suas casas. O risco agora é se desabar, quais são os efeitos que isso pode provocar. Por isso que todo mundo saiu e a gente torce para que essa demolição aconteça de uma forma planejada, estruturada, para que não haja danos aos imóveis das outras pessoas, Aline. É a nossa torcida e, Ana, qualquer novidade, repito, você chama a gente aqui, tá bom? Vamos continuar acompanhando esse caso aí em Betim. Muito obrigada por enquanto.